Está dando para ouvir? Eu estou. Pronto, então vamos orar. Vamos pedir ao nosso Pai amado, nosso Pai querido, que Ele já está aqui conosco, agradecer a presença dEle conosco. Eu oro para que eu diminua e Ele cresça, para que eu seja a boca dEle. Que não se trata de mim, mas se trata dEle em mim. E que nessa conversa que nós vamos ter, todos nós possamos ser edificados. E se algo venha de mim, que não foi dele, que seja como palha, que seja levada ao vento, mas que se vier dele, que encontre terra fértil em cada coração aqui presente. E que a palavra que é lançada e nunca volta vazia, que ela frutifique e dê os frutos, que a gente possa, porque a gente não pode reter. A palavra do Senhor diz: ide e pregai. Então a gente tem que pregar para todo mundo, porque é através da pregação que os nossos irmãos conhecerão o Senhor Jesus, conhecerão o Espírito Santo, e o Espírito Santo poderá fazer o trabalho, poderá tocar o coração e converter cada um. Cabe a nós proclamarmos a palavra, porque quem converte, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui presente. E nós te pedimos que o Senhor sonde os corações, prova os pensamentos, Senhor. E, Senhor, acalma o coração. Que importa, Senhor, que cada um que esteja aqui receba a porção que o Senhor separou. E é o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Sim, a gente vai conversar, tá? Não é um bate-papo, vamos falar assim. E eu queria falar sobre o profeta Amós, que, na verdade, se fosse para colocar, tipo, um tema para essa conversa da gente, eu queria era que religiosidade sem transformação não agrada a Deus. Então, assim, quem tiver com a Bíblia e quiser, pode abrir em Amós 4, e aí eu vou ler aqui. Essa versão que eu tenho é a versão Almeida Revista Atualizada, certo? A gente vai ler pausadamente e vamos conversar com bem tranquilidade. Hoje está um dia maravilhoso, fresquinho, tranquilo, e dá para a gente desfrutar da palavra do Senhor. Amós, que é um dos profetas menores, não menor em tamanho, nada, é só a questão mesmo da questão dos livros, mas traz uma grande mensagem para a gente. Em Amós 4, versículo 4 e 5, diz assim: Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Aí a gente pula para o capítulo 5, vai no versículo 21 e 24, e diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Gente, essa versão Almeida Revista Atualizada tem umas palavras meio difíceis. É uma versão mais rebuscada. Mas, assim, ao longo que eu for conversando, a gente vai esmiuçando melhor, certo? Assim, agora vamos lá. Que tempo a gente vive hoje, né? A gente vive um tempo assim super desafiador. É um tempo onde os sinais de fé são abundantes. Como assim?
templos, igrejas estão cheias, evento religioso por todo lado. Um exemplo é a nossa igreja. Se você pegar a nossa igreja, todo final de semana, praticamente, a gente tem evento. Então, tem louvores tocando nas rádios, nas playlists, Spotify, redes sociais, YouTube, pregação, tudo. Há entusiasmo, todo mundo de mão erguida, celebrando, vibrando, gritando. Tem gente até gritando. Agenda repleta para Deus. Mas aí eu queria fazer uma pergunta que não precisa responder. Vamos começar analisando, refletindo. Em meio a tudo isso que a gente sabe que está acontecendo, será que tudo isso tem agradado a Deus? Tem agradado ao Senhor? Será que esse culto que a gente está oferecendo, música, ofertas, dízimos, declarações, será que tudo isso tem sido recebido com alegria no céu? Ou será que está acontecendo igual aconteceu no tempo de Amós, que a gente está oferecendo o que Deus rejeita? Nesses trechos que nós lemos, a gente encontra um retrato assustador. Prestem atenção, o povo de Israel vivia um tempo maravilhoso de estabilidade econômica. A economia estava lá em cima, ó, segurança militar, muita atividade religiosa, tudo ia bem. O povo ia para Betel e Gilgal, que eu vou explicar direitinho, que são os templos de adoração. O povo dava os dízimos, cantava, louvava, tudo era muito espiritual aos olhos humanos. Mas veja que declaração Deus diz. Gente, isso é muito sério. Ó, a declaração é chocante. Deus diz assim: aborreço as vossas festas, não me agradam. Afastem de mim o barulho dos teus cânticos. Mas por que isso? Porque toda aquela adoração era vazia. Tudo não passava de ritual. Era um culto onde não havia transformação. Era uma religião sem justiça. E Deus não está interessado em performance de ninguém. Deus está interessado na integridade do nosso coração. O povo amava o culto, mas não amava o Deus do culto. E isso é muito sério para nós, minha gente. A gente está vivendo uma geração que sabe fazer barulho religioso. Mas será que essa fé que a gente está vivendo, a gente está agradando a Deus? Será que essa fé está expressando justiça, compaixão, verdade e obediência ao Senhor? Então, essa palavra hoje de Amós é uma palavra dura, é uma palavra necessária. Então, a gente vai ouvir a voz de Deus através do profeta Amós e vamos deixar que essa mensagem, que eu estou sendo somente um instrumento, que ela nos confronte com uma espada que entra afiada, que nos sacuda, que nos leve de volta a uma adoração verdadeira, aquela adoração que nasce do coração quebrantado, de uma vida rendida à cruz, de uma fé que não é limitada ao templo, à igreja, não, é uma fé do dia a dia. Então, minha oração hoje é que o Senhor não apenas escuta os nossos cânticos, mas que Ele encontre em nós um povo que vive para Ele em verdade, em justiça e em amor. Então, eu vou refletir agora em 3 pontos, certo? Eu vou começar no capítulo 4, no versículo 4, 5. Diz assim, vou ler de novo. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Betel e Gilgal eram 2 lugares de adoração, certo? Primeiro, Betel, que significa casa de Deus, é onde Jacó teve suas bênçãos, o Senhor, lá em Gênesis 28. E Gilgal foi o local quando passou ali, quando Josué foi com o povo de Deus para a terra prometida, que ele levantou 12 pedras em memorial. É porque não dá para a gente falar tudo. Então, mas eram 2 lugares que eram de adoração verdadeira ao Senhor. Mas o que foi que aconteceu? Quando houve a separação do Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão, do Reino do Norte, ele não queria que o povo fosse para Jerusalém. Por quê? Porque ele ia lá, ele ia dizer, não, o povo daqui, do meu reino, vai lá para Judá, para Jerusalém, corre o risco de ficar lá. Eu não quero.
Então, eu vou fazer, o verdadeiro Deus está aqui agora. Então, foi o que ele fez em Betel, que Deus falou com Jacó, ele colocou um bezerro de ouro para o povo adorar. E disse assim: aqui está o verdadeiro Deus. Estão lembrando lá do Êxodo? O bezerro de ouro, mais uma vez aqui, era um templo nacional, mas era um templo corrompido. Então, a mesma coisa que aconteceu em Gilgal, que era lá, meu Deus, o povo estava indo para a terra prometida, que foi prometido pelo Senhor, e eles colocaram também vários deuses. Então, o povo se tornou idólatra. Então, esses lugares que eram cheios de significado espiritual, tornou-se o quê? Palco de religiosidade vazia e orgulho humano. O povo continuava indo buscar a Deus. Agora o quê? Com ritual e com coração longe. O culto não era mais para Deus agora. O culto era para exibição aos homens. A adoração era um espetáculo. Era um povo religioso, sacrifícios diários, dízimos, louvor, tudo encenação. Não havia arrependimento. Então, em vez de se aproximar de Deus, se afastavam cada vez mais. E aí, em Amós 4:5, no final, ele diz assim, ó, falando que para dar as ofertas, né? Que o povo dava o dízimos, as ofertas, e ele dizia assim: e publicai, porque distos gostais, ó filhos de Israel. Por quê? Porque eles estavam buscando o quê? O conhecimento dos homens, eles estavam dando para todo mundo ver, era o ego, era de mostrar que eu estou doando mais, tudo contrário à palavra do Senhor. Não era amor e temor ao Senhor, eles estavam honrando a si mesmo. O culto era um show, era uma autopromoção. Por isso que Deus rejeita. Deus não, ele não é que ele apenas aceita, não. Ele praticamente, ele zomba, inclusive, dessa adoração hipócrita, porque ele diz assim, ó, vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal, é como se estivesse chamando, venham, pode vir para o templo, venham, como os sacerdotes faziam, mas era aqui ele tá dizendo assim, venham e multiplique seus pecados, venham, multiplique suas transgressões. Então está sendo um escárnio. Isso aí por quê? Porque ele não está incentivando a adoração, a Amós. Ele está dizendo assim, a palavra do Senhor, né? Através dele, está falando o quê? Da hipocrisia. Ou seja, continue indo ao culto, vão para a igreja e continue pecando. É isso. Então, assim, aí a gente agora aqui, o que é que a gente aprende logo de cara aqui? Primeiro, que é possível a gente adorar e servir, cantar e ofertar. É possível a gente fazer tudo isso. E ainda assim, entrar em rebelião contra Deus. É possível a gente frequentar culto, ir para os eventos, mas isso não substitui uma vida de obediência, arrependimento e amor ao próximo. Não adianta a gente estar em todo evento da igreja, que é o chamado ativismo religioso. A gente está lá, eu não perco um EMA, eu não perco um encontro de casais, eu não perco um SOSO, eu não perco um seminário de vida, um encontro de crianças. E nosso relacionamento com o Senhor, e nosso relacionamento com o próximo, e a minha vida de obediência a Deus. Gente, Deus não se pressiona com o que a gente faz, se o nosso coração estiver distante dele. Então, nossa primeira reflexão: não basta parecer piedoso. Deus vê o nosso coração. Até aí tá tranquilo, estou rápida demais, que eu sou meio acelerada. Vão me dando aí um feedback. Pode ir, tá lindo. Então, vamos seguindo. Agora a gente vai para o capítulo 5. Certo? 21 e 24. Como eu já falei, Israel vivia um tempo de prosperidade e crescimento. Então, na cabeça do povo, quando alguém está cheio de dinheiro, falando na nossa linguagem aqui, está com dinheiro, está rico, está com o carro do ano, eita, isso é muito abençoado. Então, as festas cheias, naquela época, as igrejas lotadas, sacrifício, que naquela época tinha o sacrifício dos animais, tudo isso para o povo era sinônimo de bênção. Mas veja, minha gente, isso é muito sério. Esse é um dos textos mais duros de toda a Bíblia. Deus diz assim, ó, 5:21, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Aí tem algumas versões que diz assim, odeio.
E aí, bora lá, a gente agora tem que ir para as línguas originais para a gente entender, porque às vezes para a gente, eu odeio, é uma coisa muito normal. Nas línguas originais, no hebraico, não é assim. O verbo aqui é um ódio moral, é um ódio ético, não é simplesmente uma antipatia, ou aborrecer, não é isso. É que Deus, ele aborrece, ele odeia tudo aquilo que é profundamente contra a natureza santa, porque Deus é santo. Então, esse termo assim, é uma rejeição, Deus rejeita intensamente. Então, não é uma emoção passageira, eu odeio isso, não, é algo que é do fundo do ser de Deus, que Deus é santo. Então, Deus está dizendo assim: eu odeio esse culto me causa repulsa, me causa nojo. E o desprezo aqui não é que eu desprezo, eu não gosto. Não, é uma rejeição que a gente, no hebraico, é uma rejeição assim, definitiva. É algo que é inaceitável, é algo que é indigno e é algo que é inservível, é algo que não é suportável. Então, o que é que Deus está dizendo com isso? Está dizendo assim, que Deus não... eu não quero saber dessa adoração de Israel. Não, ele está indignado. Essa adoração é sem justiça, é sem sinceridade, ofende o caráter santo de Deus. O culto se tornou tão distorcido que Deus não apenas deixa de aceitá-lo, ele abomina. Então, minha gente, esse versículo, preste atenção, é um ataque direto à religião institucionalizada e vazia, e que continua funcionando externamente enquanto o povo vive em pecado. Vamos trazer isso para hoje. Templo lotado, domingo, dia de culto, igreja assim. Saiu, o povo vai para pecado, opressão e injustiça. Deus está dizendo assim: eu odeio essa adoração me enoja, eu não quero nem ver, nem ouvir. Então, gente, se a gente parar e pensar, a gente vive isso muitas vezes hoje. O povo fala de barulho santo não. A gente tem, o que a gente diz, o céu está de bronze. Você pode estar na igreja que eu não estou dizendo que está errado, não, minha gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. É claro que a gente adora, a gente se entrega ao Senhor, mas Deus está vendo ali o coração, porque senão vai ser igual o publicano, que estava orando e batendo assim, ó, no peito. Ou o fariseu, enquanto o pobre do publicano estava ali, todo humilde, e o fariseu lá, que eu sou mais, que orava no meio de todo mundo, aquele peito estufado, e mais estava ali, cumprindo o seu rito de oração 3 vezes ao dia, como é o rito judaico. Então, assim, Deus exige verdade, Deus exige arrependimento, Deus exige justiça. A gente não pode ter uma vida, como eu digo, a gente tem uma vida no domingo. Todo mundo é santo no domingo, às vezes até na vestuária. Bota uma roupa, uma saia lá no mocotó, como diz meu marido, lá nos pés, uma saia, uma blusa aqui, bota a Bíblia debaixo do braço, na segunda está pecando. Continua, às vezes, com a mesma vestimenta, mas pecando, falando mal do irmão, sendo injusto, na fofoca, nas agressão, sem olhar para o pobre, sem olhar para o irmão que está ali. Claro que hoje a gente sabe que a gente tem medo por conta da questão de segurança, mas a gente também tem que ter amor ao nosso próximo. Então, e o povo estava fazendo isso. Se você pegar um livro de Amós, assim, é um livro pequeno. Então, assim, por favor, minha gente, leiam. Isso é muito importante. E aí ele fala, inclusive, do dia do Senhor, quando vier o julgamento. E assim, só para dar até uma coisa interessante é que quando Amós ele é do reino de Judá, mas Deus manda ele para Israel. Já pensou? Ele também ir pregar lá para o outro, para o povo que inclusive já estava até um contra o outro, que é o povo dos reinos brigados. E Amós começa assim, bora lá, vamos dizer assim, vamos trazer para hoje, espíritas, vocês tudo estão condenados, espíritas, porque vocês são idólatras, vocês fazem isso e fazem aquilo. Aí vamos lá. Católicos, que muita gente também, vocês estão condenados porque vocês adoram Maria, vocês adoram santos, vocês são tudo um bando de santos. Aí o povo de Israel estava, nós os crentes, muito bem, Senhor, estão tudo errado, os espíritas estão errados mesmo, os católicos também, Senhor, muito bem, Senhor, é isso mesmo, está errado. Candomblé, matriz africanas, vocês estão tudo errado, adorando seus orixás, seu não sei o quê, e a gente lá. Tá aí, Senhor, muito bem, aí Deus vem.
a lapada na gente. Crentes, evangélicos, vocês também estão errados, porque vocês estão me adorando de forma vazia, sem entrega de coração, vocês estão só com ritos, e eu não quero isso, eu quero um coração rendido ao Senhor. Então, e aí aconteceu isso. Enquanto Amós estava lá pregando para os outros povos, aí o povo de Israel estava tudo lá batendo palma. Vocês vão ver isso lá. Sendo que no final, aí ele chega e vai para Israel também. Porque ele diz, Deus diz, tudo isso aqui que vocês estão me entregando, eu não aceito nada. Mas bora continuar. Bora pro. Eu disse a vocês, essa palavra é dura e tenha certeza que ela, primeiro, quando a gente prepara uma palavra, o primeiro a ouvir somos nós. Então tenha certeza que ela primeiro encontrou no meu coração. E eu me peguei perguntando exatamente isso, Senhor, será que eu estou verdadeiramente te adorando como o Senhor quer? Ou será que não? Será que eu estou com uma vida única ou eu estou uma vida santa na igreja e uma vida secular? Não existe. Nós somos crentes. A gente tem que refletir a imagem do Senhor, onde quer que a gente esteja. Nós temos que ser o mesmo. Eu não posso ser uma Romilda na igreja, aí estou eu lá falando baixo, com todo jeito, e outra Romilda no trabalho, no trânsito, xingando o povo, fazendo coisas horríveis. Isso acontece? Acontece, porque nós somos humanos, temos uma natureza decaída, mas a diferença é que o Espírito Santo nos constrange, a gente se arrepende e a gente luta para ter uma vida santa. A gente luta para cada vez mais a gente esses nossos pecados, essas coisas que desagradam ao Senhor. Então, vamos agora para o versículo 22. Aí continua assim, ó a bronca aí de Deus. E ainda que me ofereça holocaustos, que são os sacrifícios, e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Porque lá em Levítico tem toda a história dos sacrifícios de manjar com os animais. Então, esses holocaustos que somos nós, os sacrifícios, que hoje os sacrifícios hoje somos nós, como diz em Romano. Mas veja, esses holocaustos era para quê? Era reverência ao Senhor, era uma forma de expiar os pecados, era uma forma de dedicação, de gratidão. Então, aí a gente agora vai prestar atenção em outra coisa muito séria. Veja, eles estavam fazendo tudo o que a lei mandava. Tudo. Eles estavam levando os holocaustos, as ofertas, tudo. Mas Deus não aceitou. Ou seja, vamos trazer para hoje. A liturgia do culto está certo. Mas o que está errado, então? Coração. O nosso coração. Nosso coração é um coração injusto, um coração frio. Muitas vezes está assim. Então, o problema não está no culto. Está com essa desconexão com a vida real. Por quê? Porque como a religião virou performance, então, muita gente está usando como moeda de troca. Eu vou lá fazer minhas ofertas, vou dar meu dízimo para obter mais bênção. Era o que acontecia antes. Eles estavam sacrificando, lá dando as ofertas dos animais de tudo, mas os corações deles estavam longe. Desculpa. E eles estavam achando que, como a terra estava próspera, que tudo era bênção. Então, assim, a gente tem que pegar aqui o seguinte, que não é a forma de adoração que atrai a Deus. Adoração é importante, a gente tem que viver em constante adoração ao Senhor. E adoração é mandamento. Não é para só adorar quando eu estou feliz, não. É adorar, inclusive, nos momentos de dores, nos momentos de tristeza. Mas o que importa é o coração, é o nosso coração. A gente teve no seminário passado uma irmã nossa, acho que Júlio estava, que está no seminário de crescimento, Taliane, e ela perdeu a mãe. E ela disse que no velório da mãe, ela sofrendo, ela canta, ela louva ao Senhor. Ela disse que louvou ao Senhor de uma forma mais linda que ela já prestou culto ao Senhor. Ela adorou ao Senhor naquele momento onde o coração dela estava destruído, porque ela perdeu a mãe dela, mas ela estava adorando ao Senhor, porque não se trata de momento, não é por nós, é para Ele, é tudo para a honra e glória dele. Então, é isso que a gente tem que entender, que não é a forma. Eu posso estar com os braços levantados,
adorando, cada um tem sua forma, mas às vezes tem aquele irmão que está ali, ó, bracinho cruzado. E às vezes a gente olha assim, porque a gente adora julgar a vida dos outros, né? Não sei se vocês são assim. Às vezes eu confesso que eu faço isso e peço perdão a Deus. Mas assim, e Deus está trabalhando. Mas às vezes a gente gosta. E assim, e às vezes aquela pessoa está ali, né, tão quietinha. E a gente, vixe, como fulano é frio. Às vezes está adorando mais do que a gente. Que está ali cantando alto, de mão para cima, batendo palma. E aquela pessoa que está ali em silêncio, quietinha, mas está totalmente o coração rendido a Deus. Então, é isso que, mais uma reflexão, não é a forma de adoração que atrai a Deus, é o coração. Sim. Bora para o versículo 23, minha gente, senão a gente fica aqui a noite toda. Versículo 23 diz assim, ó, afasta de mim o estrépito, como eu disse a vocês, essa versão é rebuscada, ela tem uns termos assim difíceis, mas estrépito é barulho, é som. Então é como se dissesse assim: afasta de mim o barulho, o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Bora lá. O que o povo estava vendo como louvor, festa agradável, sabe o que é que estava acontecendo? Deus estava aquilo ali com um barulho irritante. Sabe quando você está ouvindo barulho irritante? Para Deus era isso. Então, aquilo que era para ser harmonia espiritual virou ruído ofensivo. Gente, ofensivo, insuportável aos ouvidos santos do Senhor. E eu não estou falando que não deve ter música, não. Em louvor tem que ter música. Em 1 Crônicas, nos Salmos, tem cantar e júbilo ao Senhor, entrar com cânticos de louvor. É importante. Inclusive, os salmos, tem salmos que são cânticos. Mas não tem nada a ver, não estou dizendo que é isso, não. Mas como o restante da oração, o que é que estava se tornando? As pessoas estavam cantando por cantar, sem nem saber o que estavam cantando. Cantava, é feito hoje. A gente pega uma música aí, começa a cantar e a nossa vida desonra a Deus. Quantas vezes a gente está cantando um louvor, bota ali o louvor e ali a gente está pecando, a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor. A música, ela era rica. Não estou falando da música, eu estou falando que vazia os corações. Então, os salmos viraram trilha sonora para quê? Por uma espiritualidade falsa. Gente, se o louvor não vem de uma vida íntegra, esse louvor não vai subir ao trono de Deus. Vai ecoar no templo, ó, ecoar. Por quê? Porque Deus rejeita a música que não vem de um coração obediente. O louvor sem justiça é como incenso podre, tem mau cheiro. A música não agrada. Então, quando a nossa vida, de novo, não condiz com a adoração, até a música mais linda, até o louvor mais lindo, se torna insuportável aos ouvidos do Senhor. Agora vamos lá. Eu quero que vocês reflitam comigo. E eu vou dar uma pausa, falar devagar, para que a gente possa pensar junto. Bora lá. Primeira reflexão. Nossas reuniões, nossos cultos, têm sido reflexo de um coração rendido ou só uma tradição repetida? Ou só um hábito de ir para o culto? Nossa adoração, ela é acompanhada de compaixão, honestidade, generosidade e amor ao próximo? O que cantamos combina com a vida que a gente leva fora da igreja? Que a gente está ali cantando. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Será que a gente está gastando a nossa vida por ele? Deus aceitaria nosso louvor hoje? Ou também está sendo apenas barulho para o ouvido santo dele? Outra reflexão. A gente tem buscado viver com integridade e justiça? Ou a gente está com a vida espiritual e uma vida prática? Uma vida profana e uma vida santa? Uma vida secular? Não existe, tá?
A vida ela é única. Outra coisa, essa fé, a nossa fé, tem produzido justiça, compaixão e, acima de tudo, transformação. É muito sério, não é? Assim, é como eu digo a vocês, isso aí a gente muitas vezes dá pouco valor ao Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é lindo, 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 lindo. Tá, Romilda, você veio aqui, trouxe essas palavras duras, mas necessárias para a gente. Mas o que é que Deus quer, então? O que é que Deus quer? Como é a adoração? Me diz aí, eu quero melhorar, eu já refleti, eu realmente preciso melhorar. Eu estou dizendo isso, gente, porque tudo isso, como eu disse, foi primeiro para mim. Aí a gente vai agora para o versículo 24, que diz assim, ó. Antes de tudo isso que Deus falou, antes de tudo isso, que foi sarcástico, o profeta diz, vem adorar, e continua pecando. Odeio o sacrifício de vocês, odeio os louvores de vocês, me irrita esse barulho. Mas antes de tudo isso, sabe o que é que eu quero? Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Calma, a gente vai explicar. Vamos entender junto. Juízo. Juízo no hebraico significa decisões corretas. Juízo, decisões corretas. Julgamento justo, equidade nas relações. E como águas, que ele diz, corra juízo como água. Como águas, se a gente pensar em águas, o que é que vem a lembrança da gente? Vem a imagem de um fluxo constante, purificador, e água é o quê? Essencial para a vida. Então, o que quer dizer juízo como água? Quer dizer que o juízo, que as nossas decisões corretas, que o nosso julgamento justo não deve ser um ato esporádico, mas deve ser algo natural e contínuo, como um rio que corre, como o fluxo das águas. Aí ele diz assim, e a justiça como ribeiro perene. Então vamos lá. Justiça refere-se à integridade, retidão, fidelidade às normas morais e à vontade de Deus. Integridade, retidão, fidelidade às normas morais e à vontade de Deus. E ele diz, como ribeiro perene. Os ribeiros, vamos dizer que lagos, os ribeiros, tem aqueles ribeiros temporários, que eles secam no verão. Pronto, agora mesmo eu estava viajando. Onde eu passei lá, o rio estava lá muito seco, porque secou no verão. Então, ele diz que não quer um ribeiro temporário, perene. Perene quer dizer o quê? Constante. Então, que não seja que a sua integridade, que a sua retidão, que a sua fidelidade à vontade de Deus seja constante, confiável e sempre fluindo. Então, resumindo, depois que Deus rejeitou toda religiosidade vazia, toda adoração hipócrita de Israel, ele agora veio e disse o que ele desejava. Então, esse versículo, ele é um chamado urgente à vida transformada e justa. É o oposto daquela religiosidade estéril, que ele acabou de condenar. De 21 a 23, ele condenou tudo aquilo. E agora ele fecha. Porque Deus é assim. Se você pegar o livro de Amós e qualquer livro dos profetas, ele vem, ó, falando de tudo o que ia acontecer. Aí no final ele dá esperança. Ele fala, a mesma coisa vai acontecer em Amós. Se vocês também forem ver isso, depois que Deus disser tudo isso de Israel, ele vai falar que tem esperança. Então, esse versículo é o quê? É um chamado urgente para a gente pensar o que é que a gente está fazendo, se a gente não está sendo legalista, se a gente não está sendo fariseu, se a gente, tanto que a gente condena, se a gente não está sendo só o sepulcro caiado, que por fora está lindo, todo branco, podre, por dentro está podre, porque tem um cadáver ali dentro.
E aí, Deus é tão lindo que, assim como Jesus nas parábolas usou muito o que o povo entendia, a mesma coisa aqui. Porque quando Amós, ele usou o quê? Justamente, ele usou a figura de um rio. Por quê? Rio e água, porque o povo entendia, porque o povo vivia da agropecuária. Então, lá acontecia exatamente isso. Tinham riachos que só apareciam durante as chuvas e secavam rapidamente. Então, Deus falou de uma forma fácil para eles. Ele disse: ó, tá vendo aquele riacho ali que seca, que muda? Eu não quero vocês assim, não. Eu quero que vocês, que a justiça em vocês, que o juízo em vocês fluam como um rio perene, constante, profundo, sempre presente. Gente, Deus não quer relacionamento superficial. Ele não quer virtude temporária. Ele não quer que você é lindo e maravilhoso enquanto está servindo no Souza, no seminário de vida. Eu falo isso porque eu sirvo nesses seminários. Ele não quer isso, ele quer você sempre. Ele quer uma vida aos pés da cruz. Ele quer uma vida de obediência, fazendo o que agrada ao Senhor. Não é fácil, não. Quem disse que ser cristão é fácil, mentiu. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem certeza que tem aflição na vida. A gente tem certeza que nós somos falhos. Mas é isso, é a luta. É a luta da gente. Isso se chama santidade. No Souza eu falo sobre isso. Quando a gente aceita, entre aspas, porque a gente não aceita Jesus, isso é só uma forma de falar, que Jesus quer aceitar a gente, tá? Que esse negócio da gente aceitar, meu Deus, a gente não aceitaria nunca se dependesse da gente. Então, veja, quando o encontro com Jesus, nós somos salvos. Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e me arrependo dos meus pecados, isso é fato, eu sou salvo, acabou. Acabou, eu sou salvo. Eu reconheci, eu me arrependo verdadeiramente. Não há nada que eu possa fazer mais que vai fazer Jesus me amar mais. E não há nada que eu deixe de fazer que vai fazer ele me amar menos. Ele me ama. Ele me ama. Sendo que quando a gente ama, aí agora entra a parte da gente. Nós somos salvos. Acabou? Eu sou salva para ficar de braço cruzado, não fazer nada, ficar sentada em casa sem ajudar. Não é assim. Aí é que entra a carta de Tiago, das obras, que muita gente se equivocou e não entende. Porque nós, não é que a salvação vem pelas obras, mas nós precisamos das obras, nós precisamos nos transformar, porque a nossa transformação é a santidade, a gente precisa ter o caráter de Jesus, a gente precisa modificar, a gente precisa mostrar em nós o fruto do Espírito. Então, é isso. Quando eu amo alguém, se eu amo meu marido, eu vou procurar fazer as coisas que agradam ao meu marido, independente do amor que ele tem por mim, do amor que eu tenho por ele, mas é uma vida de agrado, de querer fazer a mesma coisa o Senhor. Então, e aí a gente vai fazer o que o Senhor gosta, a gente vai viver, buscar nossa santidade, buscar ter o caráter de Cristo. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, a gente precisa refletir. Então, agora eu queria perguntar a cada um aqui: seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, eles estão vendo Cristo em você? Você está refletindo a imagem de Cristo? Se pegar um vizinho seu, que é um espírita, um candomblé, sei lá o quê, e botar você do lado, nas atitudes, nas coisas. Será que se botar sem dizer nada a ninguém, botar vocês dois juntos, botar eu e a outra pessoa, será que vai ter diferença? Porque eu preciso refletir a imagem de Jesus. Não estou dizendo, assim, eu tenho muito zelo, muito temor ao que eu estou falando, para que assim, ninguém me leve a mal. Não é isso, minha gente, mas é porque assim, a gente precisa ter uma vida transformada. A gente precisa parar de fingir ser. A gente precisa ser, a gente precisa temer ao Senhor, a gente precisa ter uma vida de obediência ao Senhor, a gente precisa ter relacionamento com o Senhor. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Meu filho precisa ver Cristo em nós. Não adianta, veja, se eu for tudo isso na igreja, eu estou aqui conversando com vocês. Daqui a pouco, meu filho chegar, eu vou xingar, surtar aqui, xingar. Ah, Romilda, quer dizer que tem momentos que eu vou estar nervosa, tem momentos que eu vou ter um descontrole, tem momentos que eu posso estar com algum aperreio na minha vida. Tem, minha gente.
Mas isso não é uma constante. E mesmo nesses momentos, é lembrar depois, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. O que eu fiz, o que eu acabei de fazer, eu sei que te desagrada. Então me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo nada, porque não é na nossa força. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É por isso que assim, é tão lindo, Deus é tão lindo, que o processo de santidade, que é o caminhar de parecer com Cristo, não depende assim todo da gente, porque a gente não consegue fazer nada, a gente precisa do Espírito Santo em nós. Por isso que a gente precisa estar com Jesus, porque quem dá força na nossa vida é Ele. Então, mesmo para a religiosidade, para essa questão de adoração, para a questão de como se comportar, se a gente, quando eu li esse texto, eu parei, eu fui dizer, Senhor, será que eu estou realmente te adorando somente com os lábios? Será que eu estou só estou fazendo performance? Cada pessoa tem um jeito, tá? Cada pessoa, também entendam isso. Tem gente que o time do coração faz um gol e faz gol! Faz assim. Tem gente que vai ali para cerca, grita, berra. É o jeitinho de cada um. Não estou falando isso, mas eu estou falando para a gente analisar se o meu levantar das mãos, se o meu braço cruzado, se o meu dobrar do joelho, se o meu ficar em pé, se o meu coração, não a minha atitude exterior, se o meu coração está rendido ao Senhor, está transformado ao Senhor. Se eu não estou sendo só fazendo uma performance. Porque Deus diz: eu rejeito a religiosidade vazia. Eu desejo fluxo de justiça entre vocês. Nossa adoração, a verdadeira adoração, ela ainda é possível. Por quê? Porque ela vem de um coração que quer praticar a justiça. Um coração íntegro, um coração rendido aos pés da cruz. Então, a gente tem que ter a ética, que a ética deve andar junto com a espiritualidade, e a gente deve adorar a Deus, que significa também adorar o próximo, agir com compaixão, viver com honestidade. Tudo isso, não é nada separado. Por isso que o fruto do Espírito é um só, porque a gente tem que ter todos. Eu sou mais bondade do que domínio próprio. Não, meu irmão, você tem que ser os dois, você tem que buscar o equilíbrio dos dois. Não tem isso não, tá? O fruto é um só. O fruto é um só, que é o amor. Então a gente tem que buscar tudo aquilo, porque tudo aquilo reflete o caráter de Jesus. Então, justiça e juízo deve preencher a sociedade, como os rios que enchem os vales. Foi isso que o Senhor falou. Então, mais uma vez para a gente refletir, a nossa fé tem gerado ações de justiça? Ou apenas a gente vai à igreja? Você está sendo justo nos seus negócios? Nós estamos sendo justos nos nossos relacionamentos? Nós estamos tendo nossas decisões diárias estão sendo conforme a vontade do Senhor? Como é que eu estou me comportando? Como é que está meu coração? Em que área Deus agora está te chamando para praticar a justiça e corrigir esse desequilíbrio para agir com retidão? Então, a nossa oração é pedir: Senhor, me ajuda, revela em mim, Senhor. O que é que precisa, Senhor, na minha vida? O que é que precisa? O que é que ainda está aquela poeirinha que eu varri para debaixo do tapete? Mostra, Senhor, mas não somente mostra, me ajuda, porque sem o Senhor eu sou pó. Eu não sou nada e eu não tenho força. Então, essa mensagem de Amós, ela é clara, você vê que ela é clara, ela é direta e ela é desconfortável, porque ela diz que Deus não se impressiona com rituais, com cânticos ou com religiões religiosas. O que ele procura são vidas marcadas por justiça, por sinceridade, por um coração transformado. Porque, minha gente, no tempo de Amós, o povo era tão ativo quanto nós, mas era vazio espiritualmente. Todo mundo ia para o templo, dizimava, cantava, mas viviam em injustiça, hipocrisia e egoísmo. E Deus disse o quê? Eu odeio, eu rejeito tudo isso. Então, o que é que a gente pode aprender com essa palavra?
que religião sem transformação é repulsiva, Deus abomina, que a adoração verdadeira exige justiça, integridade, compaixão, que Deus não quer apenas palavras, Ele quer coerência de vida, e que Deus quer ver em cada um de nós a justiça fluindo como um rio e não como uma emoção. Tem muita gente vivendo como emoção. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, e que não me entendam mal. Tem muita gente indo a todo tipo de evento. E eu acho massa, porque Deus vai falar onde você estiver. Na sua casa, no seu quarto, no secreto, no movimento, no monte, no, sei lá, vamos dar aí no Renovo, no Moriá, no Legendário, no Voa, não importa. Deus vai falar. Mas será que você só está indo para o evento buscar emoção? Será que a gente só está indo para a igreja buscar emoção? E o nosso momento de intimidade com o Senhor? E nosso momento de obediência? Porque não adianta ir para a igreja, não adianta ir para Souso, Legionários, Voa, Moriá, Renovo, se a gente não tiver um coração rendido ao Senhor, se a gente não tiver uma vida íntegra. Então, hoje eu entendo que Deus está nos chamando para a gente reavaliar nossa adoração. Eu queria que a gente agora também refletisse. A gente tem adorado com sinceridade ou só está sendo rituais repetidos? Diariamente, domingo, corriqueiramente, semanalmente, indo para o culto ou para outro evento. Sua vida de segunda a sábado está condizendo com o que você está fazendo no domingo? Seu louvor é fruto de amor verdadeiro ou só é hábito, tradição, cantar? Tu tá deixando de ouvir uma música secular para estar ouvindo um louvor, mas o coração tá do mesmo jeito. Que eu digo nós. Corra o juízo como as águas. Deus quer ver a justiça transbordando de nossas atitudes. E a justiça como um ribeiro perene. Deus quer uma vida de retidão, íntegra, constante e não intermitente. Eu entendo que hoje é um dia de arrependimento, eu entendo que hoje é um dia de recomeço, de voltar ao essencial, de amar a Deus de verdade e de praticar justiça com o nosso próximo. Então, que a gente possa pedir a Deus que purifique a nossa adoração, que transforme nosso coração, não somente os nossos cânticos, mas transforme o nosso coração. Que a nossa vida realmente se torne um rio de justiça e não um deserto de religiosidade. Não basta cantar, minha gente. Não basta ir para o culto. Deus quer o seu coração. Ele quer que você reflita quem Ele é. Então, para a gente encerrar, antes de orar, a adoração verdadeira não é medida pelo volume do louvor, pelas nossas atitudes, pelas nossas performances, mas é pela profundidade da nossa justiça e pelo nosso coração, pelo que Deus está vendo em nossos corações. Então, eu queria orar por cada um de nós aqui, antes de passar a palavra para Tiago. Paizinho amado, como o Senhor é misericordioso. Por isso que a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque se não fosse assim, nós já estaríamos consumidos pelos nossos pecados. Senhor, como diz o salmista, certamente a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirá todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para que a gente seja, como diz o Salmo 1, aquela árvore, Senhor, plantada junto a um ribeiro, como falou a palavra de hoje, cujas águas ali, ó, correndo. E essas águas que deixam essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, com as folhas sempre verdes, que ela nunca murcha. Que a gente seja como essa árvore, Senhor, que as nossas folhas nunca murchem. E que no tempo certo ela venha dar frutos, Senhor. Pai, muito obrigada, porque o Senhor se revelou para nós. Muito obrigada, porque o Senhor
nos diz como o Senhor quer que nós sejamos. E muito obrigada pela tua fidelidade, porque a tua fidelidade diz, Senhor, que se a gente verdadeiramente se arrepender, se converter, Senhor, verdadeiramente entregar os nossos corações ao Senhor, que a gente, Senhor, está salvo, que a gente está contigo, Jesus. Então eu entendo que nós morremos, Senhor, para o mundo e nós ressuscitamos com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos pessoas melhores. Cada dia, Senhor, refletir a tua imagem. Que as pessoas ao nosso redor, Senhor, vejam a tua face em nós. Que os nossos lares sejam terra santa. Que as pessoas, ao adentrarem a nossa casa, sintam a tua presença e que possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina, Pai, porque tu sabe que nossa natureza é decaída. Nem te adorar, nem te amar, a gente sabe. Que o Espírito Santo, que habita em nós, possa nos ensinar a te adorar e a verdadeiramente te amar, para que assim a gente possa amar ao nosso próximo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada um aqui. Abençoa cada família, Senhor, aqui presente. Abençoa, porque o Senhor, como o Tiago falou, nós não conhecemos o coração de ninguém aqui, mas não importa. Quem precisa conhecer e quem conhece é o Senhor. E tu sabes os desejos, as necessidades, as dores, as alegrias de cada um. Fortalece, Senhor, para que a gente possa seguir sempre, continuar no teu caminho, porque só tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.